Boa noite, pessoal. Dia 4 de junho de 2020. A gente já está num tempo aqui bem mais friozinho. Pelo menos aqui em São Paulo está assim. Parece que o inverno está chegando aí. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana com uma pessoa muito querida, que sabe muito de saúde. Ela é jornalista, especialista em saúde. Eu vou colar aqui já o tema da nossa live, porque eu aprendi que isso aqui é super bacana, porque as pessoas vão chegando depois e nem sempre sabem do que a gente está falando. E o que a gente vai conversar hoje é o significado da quarentena para o cérebro. E essa live de hoje a gente vai ter a honra de receber aqui para conversar com a gente sobre justamente todo esse significado desse momento que a gente está vivendo, tanto para a nossa saúde física como mental, a Mariana Ferrão. A Mariana é minha amiga, é jornalista, ela é fundadora do Sou Me, trabalhou muito tempo na Bandeirantes, depois na Rede Globo, enfim, é uma pessoa que vocês conhecem. E a gente vai dividir aqui agora esse momento. Olha só, ela já está aqui. E eu estou com muita saudade dela, faz muito tempo que eu não falo com ela. E eu vou conseguir encontrar ela junto com vocês por aqui, através desse recurso tecnológico maravilhoso que a gente tem, que é o Instagram, e as possíveis lives. Ô, Mariana! Também tô com muita saudade. Eu queria falar assim, ó, ela é elegante, ela é simpática, ela tem um cabelão assim, todo lugar que ela passa, ela leva uma energia boa demais. Olha só, antes de mais nada, muito obrigado por estar fazendo essa live com a gente, nesse horário que eu sei que você que é mãe, tem tanta coisa aí, às vezes fica meio complicado, né? E, enfim, obrigado. Eu tava arrependida até agora há pouco de ter aceito fazer essa live nesse horário, porque eu viro agora. Assim, primeiro porque a gente tem que cumprir seu walk the talk com aquilo que a gente fala, né? Que não pode ficar ligado nas telas até altas horas da noite, porque senão atrapalha o sono, faz mal para o nosso cérebro, faz mal para a nossa saúde. E segundo, porque eu começo muito cedo mesmo o dia. E de fato é um horário que eu já tô assim, no máximo no Netflix, entendeu? No máximo. Mas por você eu faço tudo. Ah, oh, coisa boa, coisa boa. Ô Mari, essa quarentena, essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, né? Você há tanto tempo trabalhando com saúde, em vários aspectos, a gente já falou sobre tanta coisa muito séria e outras não tão sérias assim. Você imaginava que isso era possível? Porque a gente sabe que, obviamente, já existiram muitas e muitas pandemias antes, mas a gente está no meio desse furacão assim. Você alguma vez imaginou essa possibilidade? Acho que se alguém disser que imaginou, mesmo Bill Gates, que previu que o nosso grande inimigo comum seria um vírus há um tempo atrás, eu acho que quando ele previu isso, ele de fato não conseguia imaginar a dimensão que isso ia ter e como ia ser essa dimensão planetária, né? Como de uma vez por todas estamos convencidos de que estamos interconectados e de que o que um faz interfere no que o outro faz e que não há solução possível se a gente trabalhar sozinho, né? Que a gente vai ter que deixar de competir para aprender de fato a colaborar, como a gente já fez antigamente, né? Em muitas tribos, que quando a gente começou nesse mundo aqui, a gente sabia colaborar muito mais do que a gente sabe colaborar agora. E aí a gente passou esse tempo todo, né, lutando cada um individualmente por todos os nossos processos e por aquilo que a gente achava que a gente devia conquistar. E de repente a gente foi tirado de tudo aquilo que a gente conquistou, né, da nossa vida tribulada, e estamos aqui trancafiados, cada um na sua casa, mas nessa casa global que é o planeta Terra. E a gente precisa pensar coletivamente agora como vamos sair daqui, né? Não do planeta, mas como é que a gente vai sair dessa situação. Você sabe que assim, eu lembro que todas as vezes que muito carinhosamente você me convidou e eu pude estar junto com você no seu programa de rádio, sempre vinha assim. Outro dia você não sabe quem encontrei, menina. A Gente, Rocio, a Rocio, a Ju, Rocio, ela, juro, te mandou um beijo. Eu tenho que falar que eu encontrei com ela na Band, aí depois encontrei com ela na CNN, que eu participei de uma gravação lá. E eu falei, gente, e eu pensei assim hoje, eu falei, ó, eu vou fazer uma live com a Mariana. Aí a gente já fica meio com o cérebro meio arrumadinho assim, né? Lembrava, live com Mariana,
é igual a gente escolher o tema bem bacana e como é rádio, vamos escolher uma música legal para a gente poder comunicar o que a gente quer dizer. E eu fiquei pensando, você quer saber? Essa música da quarentena, do cérebro, só tem um cara, Raul Seixas, aquela música O Dia que a Terra Parou. O dia que a Terra parou. Mas assim, entrou tão como uma luva, que eu falei assim, agora eu vou fazer umas perguntinhas aqui na sequência para o pessoal, né? Vocês acham que tudo mudou? Putz, mais de 80%, quase 90%, eu acho que sim. E que todo mundo também está reconhecendo, Mari, uma coisa muito desafiadora, porque parece que existe um instinto, talvez um pouco não tão desenvolvido assim dentro do ser humano, de tentar achar culpado, de achar o motivo, de ficar revoltado. Então, assim, como não está achando, fica uma coisa muito louca, né? Então, qualquer divergência política é motivo para tentar achar uma explicação para essa insatisfação que a gente está vivendo, né? E, bom, e vida que segue, né? Vida que segue, coisa que vai. Eu gosto muito de falar que, assim, se a gente sempre trabalhou muito a nossa inteligência emocional, agora não é bem ela, ou somente ela, que vai nos ajudar a sair dessa situação. Você concorda? Então, não, eu concordo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o impacto para o cérebro da gente não ter um inimigo? Da gente não poder atacar esse inimigo e da gente não ver o inimigo. Qual é o impacto? Não, a gente fica perdido. A ansiedade, ela só aumenta, ela só aumenta. E junto com isso, você percebe que é uma sensação... Eu vou fazer aqui uma crítica, tá? Não destrutiva, porque eu realmente estou batendo muito isso, na verdade, porque eu sei que eu acredito que exista sempre uma luz de vontade de fazer o bem por todo, em todas as pessoas. Mas eu vou fazer uma crítica aqui aos meios de comunicação de massa, porque a gente percebe que assim, a informação ela tem massificado algo que está fazendo mal para as pessoas. As pessoas estão ficando muito mais ansiosas do que necessitam, e a gente sabe que o cérebro acaba, na verdade, pegando isso e aumentando de uma forma escalonada, ou seja, o problema existe, isso é um fato. A intervenção não medicamentosa, que é essa ideia do distanciamento, não estou nem falando do isolamento, do distanciamento social, ela tem a sua eficiência comprovada, isso é um fato, só que isso implica em a gente não cumprimentar mais com o dedinho no rosto, não tocar nas pessoas, ter que ficar lavando a mão toda hora, usar máscara. Então, assim, é uma série de adaptações que, de qualquer forma, assim, é inegável, a gente acaba perdendo, né? Porque a gente sabe que o contato físico, ele é benéfico para a saúde da gente. Então, assim, eu acho que os meios de comunicação, durante muito tempo, bateram demais. E como a gente tem esse inimigo invisível, ou seja, algumas pessoas, algumas famílias tiveram perda, assim, eu mesmo indiretamente, não um parente de primeiro grau, assim, morreram duas pessoas que, enfim, eram parentes de segundo grau, tudo, mas eram parentes, né? E, enfim, é complicado. E como a gente não tem algo para pegar ou para se apegar, essa ansiedade ela vai tender a aumentar. E isso é muito preocupante, né? A gente sabe que a ansiedade ela pode simplesmente bloquear ou atrapalhar o nosso sistema imunológico, e é justamente o que a gente menos precisa agora. Exato. E aí que eu acho que entram as ferramentas para combater a ansiedade que a gente tem e que a gente não usa, tipo respiração, né? Exatamente. Ô Mari, olha só, você que é uma pessoa bem evoluída nesse aspecto, porque assim, eu admiro muito o seu trabalho, porque você fez uma coisa que eu considero ousada. Eu acho que para a gente comunicar saúde tem dois caminhos, né? O jornalista que gosta de saúde, estuda saúde e comunica saúde, ou o médico que gosta de comunicação, vai estudar comunicação e vai tentar aprender como isso funciona. Então você é uma pessoa que tem outras jornalistas, mas você é uma pessoa que eu admiro demais, porque ainda por cima você teve, eu vou falar assim como a gente fala na gíria, né? Você teve o dom de buscar ainda um olhar diferente para as técnicas e para as, não vou falar alternativas, para os caminhos que até pouco tempo atrás pareciam um pouco convencionais. Então, e eu estou falando aqui de meditação, eu estou falando da gratidão, eu estou falando da conexão com a energia criativa, e eu acho que justamente é acertar no centro da questão. A inteligência emocional sozinha, ela não é um caminho solitário para se resolver esse problema, porque a inteligência emocional é gerenciar a expectativa. Isso a gente já vem aprendendo, mas a expectativa de algo que vai acontecer depois. Só que nessa situação que a gente está, a gente não tem esse depois tão na nossa cara. Então, assim, a inteligência existencial, que é essa de lidar com o não palpável, que é o caminho que você trilha, não tem outro caminho, é esse. É esse. Então, é conectar com Deus, tudo bem. Aí eu já até falo assim, Mari,
Cara, se não, você não acredita em Deus, se conecta com a natureza, se conecta com a energia animal que tem dentro de você, não animal terrena, aquela visceral, não, animal de pertencimento desse universo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho e dessa visão, se você concorda comigo ou se você acha que ainda tem muito chão para as pessoas começarem a despertar consciência e perceber que tem um caminho aí muito promissor e muito bonito para a gente seguir. Eu acho que tem um caminho longo para as pessoas descobrirem isso, sem dúvida nenhuma, porque essa trilha, que é a trilha, em última análise, da autoinvestigação, né, de você olhar para dentro de você e ter a coragem, não de ir por um determinado caminho, mas a coragem de assumir as rédeas da própria vida, a coragem de tomar alguma decisão. Porque o que a gente faz na nossa vida, né? A gente deixa que outros tomem decisão por nós, a gente cai no primeiro emprego que a gente arrumou e continua lá porque a gente tem medo de sair, porque a gente acha que a gente não vai arrumar outro. Nessa situação agora que a gente está, talvez isso realmente seja um pouco mais complicado mesmo, porque a gente vai enfrentar já está enfrentando e vai enfrentar uma recessão mais brava ainda, acredito nisso. Mas não estou falando só de emprego e só de dinheiro e só de trabalho, estou falando das pequenas decisões do dia a dia. A gente vai tocando a nossa vida sem se perguntar, peraí, mas por que eu estou aqui mesmo? Peraí, esse lugar onde eu habito, né, essa casa que eu estou, é o lugar onde eu queria morar? Essa família que eu tenho, como é que eu posso melhorar? A gente não faz as perguntas mais básicas, a gente deixa isso passar pela gente como se aquilo tivesse, como dizem os americanos, take for granted, né? A gente aceita a situação e pronto, e não olha para ela e não questiona. E se questionar o tempo inteiro é muito autoexigente, né? Porque você cria uma demanda. Não, se eu olhar para isso, eu vou ter que começar a mudar isso. E se eu começar a mudar isso, eu vou ter que começar a mudar aquilo. E aí você começa a ter um baita de um trabalho, porque você vai ficar nessa autoinvestigação o tempo inteiro. Agora, se você acredita de fato, e eu acredito, que a gente, apesar de não ser absolutamente essencial para o mundo, a gente é único e a gente veio aqui com uma missão, a pior coisa que pode acontecer é no seu leito de morte você chegar no final, né, de toda a sua vida percorrida e chegar à conclusão que você não encontrou com a pessoa mais importante da sua vida, que era você. Eu acho que esse é o pior arrependimento que qualquer uma das pessoas pode ter. Então, é preciso que a gente se encontre com a gente. Em algum momento, você vai bater a sua porta e dizer, oi, cheguei. E aí? E aí você tem que descobrir dentro de você algo que faça sentido. E quando você descobre esse algo que faz sentido, que normalmente é um ímpeto dentro de você que te coloca em movimento, que te coloca nesse fluxo, você percebe que você está conectado com um fluxo muito maior, que é o fluxo do planeta, o fluxo da natureza, o fluxo de algo que é muito maior que a gente e que nos conecta a todos. Eu acredito piamente nisso, né? E assim as coisas começam a acontecer. Não necessariamente nesse lugar que as pessoas falam da espiritualidade, não, então e tudo se ilumina. Não, muito pelo contrário, porque quando as coisas começam a acontecer, e quando você está no seu caminho, você está buscando ir para frente, tem muita resistência. Você deve saber disso, porque você também é um cara que busca o seu caminho, né? As pessoas começam a dizer, não, mas você tem certeza, você também passou por isso, tem certeza que você vai sair da Globo, né? Mas você não deveria fazer isso, você vai abrir mão disso, né? As pessoas começam a oferecer resistência, você mesmo se questiona, pois será que eu deveria? Né? Você fica com, às vezes, preguiça de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, porque vai dar trabalho mexer naquilo. Então, as resistências vêm de todo lado, não é um caminho fácil, do tipo, encontrou e vai no vácuo, assim, vai embora, puxado. Não, cada passo um obstáculo. Mas aí entram essas ferramentas todas, né? Que a gente começa a olhar, por exemplo, a questão da gratidão, a gente começa a olhar para as pequenas coisas que estão fazendo sentido e valorizar aquilo que, por menor que seja, faz algo pulsar dentro da gente. E a gente passa a apreciar a vida de um outro lugar, né? De um posicionamento um pouco mais carinhoso com a gente mesmo, um pouco mais carinhoso com o planeta, mais carinhoso com o mundo. Então, eu acho que é por aí. Olha, você sabe que é muito interessante a gente ter uma tendência de alguma forma, tentar achar a relação causa e efeito, né? Então, assim, o vírus, ele simplesmente existe, né? A doença simplesmente se manifesta, né? Mas sempre o nosso cérebro, ele encontra um certo conforto, um aconchego na ideia de que, olha, nossa, a gente estava precisando disso mesmo, né? Então, assim, quando a gente olha por um olhar meio aí de
vou falar teoria da conspiração, mas tentando entender algumas coisas, você imagina. Então vem o movimento hippie na década de 60, 70 e começa a pregar o amor de uma forma mais livre, de uma forma mais focada, não na manutenção de uma estrutura quadradinha só da família, não, mas vamos valorizar o amor. Aí todo mundo de repente se abre, vem pílula anticoncepcional, um monte de coisa, sexo livre, de repente aparece a bendita AIDS e o HIV. E aí faz o mundo todo revisar a forma que faz toda essa abertura, né? Essa envergadura, essa quebra de tabu. E tudo bem, aí aprende-se a utilizar preservativo, alguns cuidados e a coisa vai. E de repente o nosso mundo está indo por um caminho também tão tecnológico, né? A gente, de repente, depois da década de 90, ficamos globalizado de fato, não é só uma palavra, né? A gente está na palma da mão, a gente consegue falar com qualquer pessoa. Bom, você é um pouco mais nova do que eu, mas assim, você vai lembrar, é sim senhora, é sim senhora, você vai Quantas... lembrar. Eu já tenho 45 anos de Ah, idade. tá chegando lá. Três Então, a assim, menos. eu sei, então, mas você vai lembrar, Mari, que quando a gente era criança, passava aquele desenho dos Jacksons, e a gente imaginava, gente, eu vou poder conversar com uma outra pessoa, assim, em tempo real, rapidinho, Bom, enfim, estamos vivendo isso aí. E o mundo entrou nessa pegada, e de repente a gente percebeu que apesar de estar super conectado, todo mundo em rede, de repente começou todo mundo a ficar isolado e só focado na questão ali do aparelho celular e se distanciando dos relacionamentos. Aí vem um bendito de um vírus que, de alguma forma, ele faz com que todo mundo tenha que ficar por orientação de tratamento não farmacológico, do estratégia não farmacológica, dentro de casa, na quarentena, evitando o contato com os outros. Quer dizer, por mais que a gente tenha esse recurso tecnológico, forçou a gente a ficar aqui. E mais do que isso, ele pega, quando pega para valer mesmo, e acaba explicando a causa de morte, a bendita troca gasosa e a respiração. Então parece que assim, não querendo achar relação de causa e efeito, mas a lição que ele passa para a gente, e assim, é meio intuitivo. Qual que é a prática que a gente tem, que veio do Oriente para cá, e que a gente sabe que traz a gente para uma sensação de mindfulness, de meditação. O princípio básico da meditação, a respiração. E eu não sei, o que você acha? Essa teoria é muito viagem? Não, eu não Ou... acho que se a gente for ainda mais profundo na medicina chinesa, e você sabe disso, se a gente pensar nos nossos pulmões, são os órgãos que estão conectados com a nossa tristeza, né? Com a nossa tristeza mais profunda. Então, isso também tem algo a nos dizer, né? Para onde a gente estava caminhando. Nesse mundo em que a gente está obcecado pela felicidade, tem algo que afeta o nosso órgão conectado à nossa tristeza mais profunda e acaba com a nossa felicidade, que nos tira daquilo que a gente achou que era felicidade. Mas será que aquilo que a gente achou que era felicidade era mesmo a felicidade? Né? O que é a felicidade, né? E ela é tão individual, ela é tão, ela pode ser um instante, ela é difícil de abarcar, de definir, né? E de dominar, impossível você dominar a felicidade, né? Mas a gente fica tentando fazer isso. A gente fica tentando fazer isso com a melhor selfie, com o melhor sorriso, a gente fica tentando fazer isso com fórmulas mágicas de felicidade. Tem gente que sai por aí vendendo felicidade, né? Vendendo Mas dá para vender felicidade? faça um curso para ser mais feliz. Eu não sei Sim, o sim. curso que vai te deixar mais feliz, né? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Acho que talvez um jeito de olhar a vida que você possa ir construindo caminhos cerebrais para poder ser mais feliz é uma coisa, mas não é assim que você vai fazer se tornar mais feliz, né? Então, eu não acho que tem uma grande lição espiritual desse vírus, sim. E seria maravilhoso que se todo mundo olhasse para isso. Tem uma lição muito perversa, que eu acho que é nos colocar todos diante da finitude, de uma maneira absurda e implacável. Mas eu acho que tem uma lição que, para mim, a principal lição, eu até falei hoje isso no meu vídeo diário aqui no Instagram, que eu faço de manhãzinha, porque ontem eu filmei aqui no meu muro um bando de formigas carregando um grão de arroz. E quando elas... Então, o grão de arroz branquinho, a parede azul, as formigas pretinhas em volta. Parecia um vírus, se você olhasse. Na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, parece um vírus. Mas aí, quando eu cheguei perto, eu vi que era um monte de formiga carregando um grão de arroz. E, para mim, a lição é essa. Quer dizer, se a gente quiser, de alguma maneira, dominar
ou destruir esse inimigo comum, a gente vai ter que agir no coletivo, como as formigas carregando um grão de arroz. A gente vai ter que fazer essa escolha por colaborar. Porque, por mais especial que cada um de nós seja, ninguém é essencial. E é isso que o vírus também está mostrando para a gente. Ele mostra que a gente... Porque, pensa bem, eu não sei se você concorda com isso, mas enquanto eu estou aqui na minha casa, tem boa parte de mim ou da minha vida que é invisível para todo mundo que está do lado de fora. Então, é uma parte que não interessa a ninguém, né? A parte que eu limpo o chão, a parte que eu lavo a louça, a parte que eu arrumo minha cama, a parte que eu rego e que eu rego as minhas plantas e que eu cuido delas, que eu cuido das minhas gatas aqui. E a gente está lidando mal com essa invisibilidade nossa. Por isso que a gente fica fazendo live o dia inteiro, né? A minha ideia das lives é essa, eu quero ser visto, né? E aí todo mundo sai fazendo live o tempo inteiro, mesmo que não tenha muita coisa para falar. Mas que tal encontrar a felicidade nessa vida invisível que você tem todo dia e que ninguém vê? Eu acho que é aí que ela mora. Eu acho que esse é o convite mesmo. E quando a gente fala de ter um problema e tentar solucioná-lo, na neurociência a gente chama isso de inteligência, né? Para você manifestar a sua inteligência, se você ficar pedindo muito para o universo, olha, eu quero ser cada vez mais inteligente, o que o universo vai te dar em contra? Ok, você quer ser mais inteligente, então eu vou socar problema em você, porque é a única forma que tem de você mostrar que você é mais inteligente. Só que dessa vez, como esse lance da inteligência emocional, ela não fecha muito a conta, porque a gente não sabe ao certo quando isso vai acabar, ou se isso vai acabar, porque existe uma grande possibilidade de a gente não conseguir uma vacina, não ter um tratamento, e a gente precisar ficar abrindo e fechando nosso jeito, nosso comportamento, né? Ou então ficar assim, de fato, de máscara, de longe para sempre. Da mesma forma que surgiu a cueca, a calcinha, vai vestir a máscara e isso vai ser para sempre. Ué, tudo são possibilidades, né? Mas a única forma que a gente tem é de estimular um outro aspecto da inteligência, que é a inteligência intrapessoal, que é essa conversa íntima, e essa não dá para você ensinar para ninguém, ou nem fazer curso, nem nada, a pessoa tem que topar, se mergulhar, né, dentro de você mesmo, encontrar o que pega, o que não pega, e acho que é isso que você falou. Marcar um encontro com você mesmo, né, e topar ali essa proposta de vida. E a outra inteligência é a inteligência existencial, porque assim, tem uma pergunta que quando a gente é criança, a gente faz ela toda hora. Depois a gente aprende que é melhor não falar sobre, tá? E eu não estou falando de sexo, não, porque sexo criança vai virar adolescente, depois vira adulto e naturalmente aprende e aprende a trocar. A grande pergunta é o que acontece com tudo isso aqui a hora que meu coração e meu pulmão deixam de funcionar? Para onde que vai? Tem céu mesmo? Tem inferno? Ou eu vou ficar ali em coma o resto da vida como se estivesse dormindo? Ou eu vou virar uma energia e vou grudar nessa galáxia maravilhosa, que é a Via Láctea, que faz parte do universo, e a gente fica quieto. A gente aprende que é melhor se preocupar com outras coisas, né, que são mais palpáveis, do que essa resposta, e a gente deixa essa pergunta para as crianças, ou então a gente delega para quem, na verdade, faz essa ponte para a gente com esse religar, né, com o universo. Então, para padre, pastor, para líder religioso, ou então a gente se esconde dentro de uma coisa e fala, não, eu sou ateu, então acabou, essa parte eu não preciso me preocupar. Mas, na verdade, precisa, porque, no fundo, todo mundo tem uma curiosidade incrível, um medo incrível, ou busca um significado incrível nisso. Então, assim, como estimular isso agora? Como a gente vai expandir essa parte cerebral que, assim, acho que, eu não consigo nem dizer porcentagem, mas eu acho que mais de 80%, 90% das pessoas não ousa tocar nisso e deixa isso muito quietinho ali. E quando começa a misturar, é mais fácil já pegar uma forma de bolo formatada, que vem de tempos em tempos, porque de alguma forma encontra conforto ali. Porque se você vai mexer, isso vai começar a abrir portas, que é aquilo que você falou, que vão dar muito trabalho para você mexer, né? Dá muito trabalho. E como é que faz para estimular? Estou curiosa. Tem alguma resposta da neurociência para estimular? Olha só, Maria, o que eu acho. Tá? A primeira coisa, como é uma situação muito diferente, se a gente cria rotina, isso para qualquer pessoa, rotina mesmo, de dia, a gente pelo menos coloca o nosso relógio biológico dentro de um determinado padrão. Isso faz com que a gente diminua a ansiedade. Então, eu estou falando aqui de você tentar controlar de alguma forma ou gerenciar como está a sua alimentação, como é que está o seu período do sono, como é que está a sua prática de atividade física,
Porque assim, agora não adianta falar, né? Ah, eu não gosto, eu não vou para academia. Meu amigo, não tem academia, é dentro de casa mesmo, você vai ter que fazer esse bendito exercício, tomar sol, abrir a janela e fazer coisas assim. Não tem muito mistério para isso, né? Agora, eu acho que permitir pensar sobre isso, falar sobre isso, escrever sobre isso, conversar sobre isso, ver conteúdo sobre isso, ter contato com esse tipo de material agora, e se permitir, é o caminho. E assim, realmente é muito desafiador, porque qualquer coisa que você for muito além, você vai estar tentando consumir uma forma de bolo aí, que alguém falou que tem que ser desse jeito. E eu acho que as pessoas vão estar começando a ter que se encontrar com Deus ou com a energia criativa do universo de uma forma muito pessoal, muito individualizada. Olha só, essa menina que eu falei para você, que o pai dela faleceu, ela é prima de segundo grau da gente. E o que ela falou para mim? Olha só que dificuldade. Ela falou, Fernando, meu pai morreu. Meu pai morreu e eu não pude participar nem sequer do sepultamento dele. Foi uma coisa muito louca. E o que acontece? Qualquer lugar que eu... Porque a gente perde a noção disso. Qualquer lugar que eu vou, que eu ligo televisão, que eu escuto rádio ou que eu leio jornal, só aparece aquele nome, coronavírus. E assim, isso está me fazendo mal, eu acho que eu vou ficar louca, eu acho que eu vou ficar maluca. E ela não estava brincando, ela estava mostrando sofrimento ali muito grande na minha frente, assim. Enfim, ela precisou de alguma forma ser tratada, ser medicada e melhorou. Mas a preocupação, Mari, que a gente tem com a saúde mental, ela não é pequena não, ela é enorme. Ela é enorme. Se a gente tem aí pessoas que têm depressão e vão tentar suicídio, e a gente sabe que o número é de 800 mil por ano ao redor do mundo, e a própria OMS diz que esse número pode chegar esse ano a 1 milhão e 500 mil, veja, a gente tem uma pandemia escondida que vai matar muito mais gente do que o bendito coronavírus. Então, Sabe assim, a que gente precisa se permitir entrar nesse terreno. Pois é, você sabe que essa semana eu fiz uma entrevista que ainda não entrou no canal do YouTube, mas vai entrar em breve. Tem um quadro no meu canal do YouTube chamado Parada Obrigatória. E por que eu fiz esse quadro? Porque todas as vezes que a gente mostrava, né, no bem-estar, e até falava sobre isso também no Saúde de Corpo e Alma na Rádio Globo, com pessoas que tinham passado por experiências de quase morte, ou por pessoas que tinham passado por experiências de alguém, né, ou por diagnósticos muito graves, como um diagnóstico de câncer, por exemplo, e são colocadas essas pessoas diante do muro da finitude, essas pessoas fazem sínteses da vida, que são sínteses que me interessam particularmente. Porque eu acho que quando você está nesse lugar, né, no lugar do abismo, abaixo, e voltou, você consegue ver uma outra dimensão e ampliar sua consciência de alguma maneira. E essa semana eu entrevistei uma psicóloga chamada Luciana. Ela perdeu o marido de suicídio faz 4 anos, com 2 filhos pequenos. Na época, um tinha 5, o outro tinha 9, uma menina e um menino. Estava me contando como foi o processo de luto dela. E eu achei uma coisa muito interessante, porque imagine que ela foi dormir um dia em casa com os filhos, o marido, e quando ela acordou, o marido não estava mais. E então ela tinha que primeiro saber se ela ia dar notícia para os filhos, como ela ia dar notícia para os filhos. Tá picotando, né? Tá me ouvindo ou não? Parece que travou aqui. Eu tô te escutando super bem, mas a imagem ficou congelada. Vamos ver, acho que é a questão da conexão. Não sei se é você ou se É, sou eu. sua voz voltou. Sua voz voltou maravilhosamente bem. A imagem também. Bom, então vamos tentar. E aí ela estava me contando um pouco do processo de luto dela. E ela encarou a morte do marido como algo que tinha que acontecer na vida dela para que se transformasse na missão de vida dela. Ela falou, se eu amei tanto essa pessoa, se essa pessoa me fez tão bem, eu não vou acabar com a minha vida por causa disso. A primeira decisão que ela tomou foi, eu não vou acabar com a minha vida por causa disso. Eu vou transformar essa situação trágica em algo que vai me levar adiante. E vai me levar onde? Ela começou a estudar suicídio e trabalha. Como ela já era psicóloga, ela passou a atender pessoas que têm ideação suicida, pessoas que já tentaram se matar e pessoas que são sobreviventes, os enlutados por suicídio. E ela começou, como ela tinha uma vivência daquilo tudo, obviamente ela conseguia compreender muito melhor essas pessoas.
e se permitiu viver o luto com altos e baixos o tempo inteiro. E aí eu perguntei para ela, assim, ela falou assim, as pessoas achavam que eu era louca, porque um mês depois eu estava no show do Rolling Stones. Por quê? Porque meu marido adorava o Rolling Stones. E eu fui fazer uma homenagem para ele. E as pessoas falaram, nossa, olha lá, já está no show do Rolling Stones. Mas as pessoas não sabem como é que eu fui ao show do Rolling Stone, como é que eu fiquei no show do Rolling Stone e como é que eu voltei para casa depois do show do Rolling Stones. E as pessoas te julgam porque você foi, mas ninguém sabe de fato a sua dor, né? E eu gosto muito de uma frase da Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga também especialista em suicídio, que diz: a dor é de quem sente, a dor é do sentidor. E por isso é que a gente chama essa pessoa de sentidor. Então a dor pertence a quem sente, só é, a mais ninguém. E aí, quem vai transformar a sua dor também é você. Você que precisa ressignificar a sua dor para poder seguir adiante. E onde você vai encontrar esse significado, se é numa religião, se é na natureza, se é na sua missão de vida, né? Se é numa flor que você vai ver, cabe a cada um. Mas eu acho que isso é muito importante, a gente trazer símbolos, né? E ressignificar a nossa vida, acho que nesse sentido, não sei se a gente pode fazer algo para o cérebro ajudar a gente a fazer isso. Tem como treinar isso? Ô Mário, o cérebro da gente é maravilhoso, ele consegue fazer qualquer coisa, e se a gente topar o desafio, ele vai. Como a gente sabe que o cérebro gasta muito... Ó, você viu que entrou aqui? Maria Joana, mandando um beijo para você, mandando um beijo para mim também. Ela falou que tá com saudade de você. Ah, Bom demais. Beijo, Maria Joana. Olha só, como a gente sabe que o cérebro tem essa característica que a gente chama de neuroplasticidade, se a gente de fato topa o desafio, topa encarar essa... Porque é mais difícil, né? Como a gente acaba tentando economizar energia, a gente fica numa coisa que a gente chama de zona de conforto. Zona de conforto não é só... A gente fala zona de conforto, o povo acha o seguinte, que é questão de trabalhar, meta, objetivo, e você precisa ousar de alguma forma. Não é isso. Zona de conforto é tudo. Até a nossa forma de se relacionar com as pessoas e tudo mais... Você acaba fazendo algo em que você gasta menos energia e tem melhor resultado. E tudo bem, até aí em determinado aspecto da vida fez sentido isso. Quando a gente pega o coronavírus e pega toda essa história de pandemia, de quarentena, e é só anúncio de morte chegando e tudo mais, gente... A vida era como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então, assim, tinham regras e era mais ou menos previsível o que a gente precisava fazer. Então, se eu tenho que trabalhar muito, eu vou botar os meus peõezinhos ali e vou trabalhar. Se eu tenho que ser mais estratégico, então eu vou movimentar com o meu cavalo e com o meu bispo. Olha, mas eu vou proteger as minhas riquezas, os meus reis e rainhas. De repente, essa regra mudou. O tabuleiro balançou, a regra do jogo virou. Talvez a gente esteja jogando dama agora, que está mais simples. Então é uma chance que a gente tem de voltar para um estágio mais próximo da nossa verdadeira motivação, da nossa verdadeira realidade. Então, assim, tem como motivar o cérebro a descobrir esses caminhos e trabalhar? Sim, existe. Agora, a gente precisa deixar a preguiça de lado. Porque a hora que a gente começa a mexer nessas coisas, olha uma gata aí na minha frente. Não, ela em cima do computador, entendeu? Então, e a hora que a gente começa a mexer com essas coisas, assim, é normal que a gente tenha um desgaste, inclusive mental e emocional, um pouquinho maior. Porque a gente está vivendo no mundo físico, a gente tem muita demanda, tem realidade, pô, tem boleto para pagar, tem um monte de coisa que não deixa de acontecer, tem gente sendo mandada embora, a gente está tendo que reinventar os nossos trabalhos, as nossas atividades, entendeu? Mas esse outro lado, né, que é esse lado escondido que você fala, da Mari que, não é só da Mari que está lavando o chão, que está arrumando a cama, mas que está pensando ali, está revendo seus valores, está pensando para onde vai a vida e tudo mais, é o momento que a gente tem para estimular isso. E é justamente isso que faz com que o nosso cérebro possa ter essa inteligência existencial, essa inteligência intrapessoal mais desenvolvida, aproveitando esse desafio. Agora, lógico, é fácil falar, né? Como é que a gente faz para começar? Né? Como é que a gente faz para começar? Você sabe que ontem de manhã eu acordei e falei assim, nossa, consciência sucks. Porque, assim, é muito ruim você estar consciente da sua preguiça. Porque, assim, quando você tá, digamos assim, cochilando na vida, né, sem estar desperto, se você acorda um dia sem querer sair da cama,
você muito provavelmente se entrega à sua preguiça, fica no sofá e tá tudo certo, você nem pensa sobre isso, né? Agora, ou você vai se obrigar a fazer as coisas que você tem que fazer e vai ficar irritado o dia inteiro lidando com a sua preguiça. Mas se você está desperto, você fala, peraí, por que eu acordei com preguiça hoje? Será que o meu trabalho está perdendo sentido para mim? Será que eu estou com preguiça de enfrentar tudo aquilo que eu tenho que fazer? Será que eu estou com preguiça, por exemplo, de olhar para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para o meu parceiro? Será que eu estou com preguiça do quê? Aí você começa a se questionar. Aí, de repente, você sente, né? Porque a gente sempre sente qual é o lugar do incômodo. A gente sabe qual é o lugar que incomoda. Aí você fala, puta, agora que a preguiça bateu mesmo, porque agora eu estou vendo o tamanho do embrólio que eu tenho que resolver. E aí é uma droga, porque daí você começa a mexer, vai cutucando, cutucando, cutucando e não para nunca mais. Ô Mas Mari, movimenta a gente, né? Ô Mari, conta pra gente um pouquinho aqui, porque muitas pessoas olham para você e lembram de caminhos como, por exemplo, a meditação, né? Porque você faz, é um movimento natural, porque você, de alguma forma, veio comunicando isso, veio trazendo isso, tornou isso muito presente em todas as suas comunicações, convidados, um olhar diferente e tudo mais. Você era uma pessoa que não meditava e de repente teve contato com essa prática e incorporou ela, né? E se instrumentou. Então, na verdade, só mandar um beijo pro Ricardo, meu parceiro da Dança dos Famosos, que entrou aqui também. Olha Ri, só. saudade de você, vamos fazer aula de dança pela internet, me chama no WhatsApp. Na verdade, assim, a meditação entrou muito cedo na minha vida. E foi muito louco, porque eu era amiga do dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa, porque eu sempre gostei muito de literatura, desde pequena. Então eu ia para o sebo, passava as tardes, com 12 anos, eu passava as tardes lá no sebo, conversando com ele sobre Fernando Pessoa, sobre Machado de Assis, sobre Paulo Mendes Campos. E um belo dia, esse cara, que eu adoraria reencontrar e saber se ele existe ou se ele foi um anjo que apareceu na minha vida e sumiu para sempre, ele me entregou um livro e falou assim: esse livro aqui é a sua cara. E esse livro chamava Visualização Criativa. Eu não tinha a menor ideia do que era visualização criativa e nem sabia pronunciar o nome da autora do livro naquela época, que chamava Shakti Gawain. Eu olhei a capa do livro. Shakti Gawain. Shakti Gawain. Recentemente eu descobri que ela também era jornalista e que depois passou um tempo como jornalista em grandes veículos de comunicação e depois largou tudo só para trabalhar com autoconhecimento. As histórias são até parecidas, olha que coisa, mas eu só descobri isso muito recentemente. E quando, bom, você imagina que você é criança, se eu já sou curiosa hoje, imagina como eu era quando eu era criança. Então, eu Nossa. comecei a devorar o livro quando eu cheguei em casa e comecei a fazer os exercícios que o livro falava. E, de repente, no primeiro exercício que eu fiz, ligando o meu CD da Enya no microsystem, eu entrei num estado que eu comecei a ver luzes dentro de mim e num estado de profundo relaxamento, em que, quando acabou, porque acabou o CD e aí eu percebi que eu estava lá imersa há muito mais tempo do que eu tinha planejado ficar, eu falei, uau, será que é isso que as pessoas chamam de estado alfa? Imagina eu com 12 anos pensando isso. E aí eu comecei a tentar controlar aquele estado, eu comecei a entender que eu queria voltar para lá, que aquilo lá era muito bom. Mas eu fiquei tentando controlar. Então, minha mente começou a acionar todos os recursos que tinha para tentar voltar para lá. E eu percebi que, racionalmente, eu não ia voltar para lá. E aí eu entendi muito nova que a meditação tem muito pouco a ver com essa vontade que a gente tem de controlar tudo. Que a meditação tem a ver com a entrega e não com o controle. E assim fui, meditando desde os 12 anos. Então, eu tive a sorte de entrar em contato com isso muito nova, a sorte de experimentar a meditação em muitas fases da minha vida. Então, primeiro eu experimentei a meditação para ir bem em prova, eu experimentei a meditação para ficar mais calma antes do vestibular, eu experimentei meditação. Esse livro tem uma técnica muito engraçada chamada Técnica da Bolha Cor-de-Rosa. Sempre que eu falo isso em palestra, as pessoas adoram. Que é uma meditação absolutamente simples, que é assim, você imagina o cenário ideal, com todos os detalhes, os mínimos detalhes que você conseguir. Depois você engloba essa cena numa bolha cor-de-rosa e lança a bolha para o universo. E aí o livro diz assim: o universo é abundante e maravilhoso, ele se encarrega de fazer o resto.
Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu lembro de uma balada que a gente foi com umas amigas da escola, e eu falei, gente, vamos fazer a técnica da bolha cor-de-rosa? Vai que dá certo e a gente consegue ficar com quem a gente está paquerando. E naquela noite, todas as meninas acabaram ficando com quem queria. Nossa, então essa bolha poderosíssima, essa bolha Bolha rosa. poderosa. E aí toda balada a gente zoava depois. Vamos fazer a técnica da bolha cor-de-rosa. Então, assim, a meditação apareceu na minha vida para conseguir aquilo que eu queria também. Por exemplo, eu meditei muito com o fato de trabalhar na Globo. Eu queria muito. Então, eu usava a meditação também como uma forma de treinar meu cérebro para os objetivos que eu tinha. Mas depois, ao longo da jornada e com a maturidade, especialmente depois da maternidade, eu passei a usar a meditação de um outro jeito, com essa conexão mais espiritual e para acessar coisas mais profundas de mim mesma. E aí começou a ficar mais difícil. Tem um professor de mindfulness meu que fala assim, quando você sente que está piorando, é que você está no caminho certo. Ô Mari, você faz meditação mais de uma vez por dia? Você tem uma rotina que é como a rotina que a gente faz, atividade física? Eu pergunto isso porque, assim, tem um monte de gente que está seguindo a gente aqui e desejaria, talvez, começar, sabe? E aí fica pensando, pô, mas como é que é? Quem medita para uma hora por dia ali e fica, enfim, mexendo com os seus pensamentos, com a sua respiração, com o seu corpo, como é que é isso? Como é que é esse caminho? Você sabe que esse final de semana eu participei de um workshop que teve com o Richard Davidson, que é um cara do Centro de Mentes Saudáveis da Universidade de Wisconsin. É o maior pesquisador de meditação que existe hoje no mundo, ou se não, um dos, né? Que escreveu um livro junto com o Daniel Goleman chamado Ciência da Meditação. E o Richard Davidson, ele estuda, enfim, ele tem vários amigos que são monges budistas, ele é super amigo do Dalai Lama, e ele estuda os efeitos da meditação no cérebro. E ele falou nesse webinar que a gente fez no final de semana que 3 minutos de prática no seu dia já fazem diferença. Então as pessoas acham que para você ter muita diferença, você vai precisar ficar meditando 1 hora por dia. Mas se você ficar 3 minutos em silêncio, em contato com a sua respiração e apenas observando os seus pensamentos, sem julgar, né? Mas percebendo eles. Eu gosto muito de uma analogia que te coloca numa estação de trem, por exemplo, ou de metrô, e você vê os seus pensamentos como os vagões do trem que vão passando ali. Você não embarca, porque você não se identifica com os seus pensamentos, mas você observa os seus pensamentos quando você está meditando. E aos poucos você vai percebendo que os seus pensamentos, com a prática, né, com a evolução da prática, que você vai conseguindo realmente diminuir a quantidade de pensamentos que você tem, diminuir o ritmo, a velocidade dos pensamentos e entrar nesse processo de mais calma, né? E você faz isso, tem algum Eu faço momento do dia que você prefere mais? Eu prefiro meditar de manhã, então normalmente depois da atividade física, porque eu acho que quando o corpo também está mais relaxado, mais cansado depois de suar um pouco, que é o que os yogis faziam, né? Primeiro a prática física e depois sentava para a meditação. É mais fácil você entrar no estado meditativo quando você já está com o corpo um pouco mais cansado. Mas quando eu não consigo meditar de manhã, aí eu medito um pouco antes de dormir, né? E então, mas às vezes as meditações da noite para mim são mais curtas, porque às vezes eu já estou com bastante sono. E de manhã, se deixar, eu fico 40 minutos, mas nem sempre eu tenho conseguido ficar 40 minutos na quarentena, assim, meia hora é o tempo médio. E me diz uma coisa, e a turminha, seus filhotes, eles também já sabem meditar? Você leva eles junto nesse caminho? Levo bastante, porque a gente faz na hora de dormir. O Miguel, que é o mais velho, que tem 6, às vezes ele fala, me deixa aqui agora que eu vou fazer o meu momento de silêncio. Aí ele fica lá, sei lá, 2 minutos e faz a posição, né? Mas às vezes eles ficam zoando, eles falam assim, tá bom, tá ruim, tanto faz, tipo, eles zoam. Mas o João tem mais dificuldade, assim, de embarcar. Às vezes eu tento, porque eu faço com eles à noite a técnica da meditação do scanner corporal, né? Que é basicamente você ir passando a consciência por todas as partes do seu corpo e ir relaxando e percebendo se tem alguma parte mais tensa. Então eu falo, então agora
põe atenção nos teus dedos dos pés, depois na sola do pé, no peito do pé. E aí eles vão, agora vai desligando, vai percebendo a temperatura, o contato com o lençol. E aí assim até chegar à cabeça. E é ótimo que eles dormem, né? E aí, às vezes, quando eles não dormem, eu uso algumas outras técnicas do tipo, agora imagina que uma luz cor-de-rosa está saindo de dentro do seu coração e está indo primeiro para todas as pessoas que você gosta, depois para todos os bichos do planeta, depois está ultrapassando todas as fronteiras de todos os países e abraçando a Terra. E agora está indo bem mais longe que o nosso planeta, se conectando com todas as galáxias. E agora traz de volta essa luz para você e percebe o quanto você é capaz de gerar luz para o planeta. Então eu vou colocando aos poucos, assim, sabe? Nesse lugar onde está perto de dormir, eles ficam mais abertos a esse tipo de coisa. Então eu aproveito que eles já estão na quase vigília e vou colocando isso no inconsciente deles. Funciona? Olha que bacana. Não, lógico que funciona, pô. Eu acho que assim, a manifestação do carinho, principalmente o carinho de mãe, né? Existem vários formatos e várias formas de tocar. E as crianças estão abertas, elas são como esponjas, na verdade, né? Então, conforme carinhosamente, eu imagino, se você já era precoce, né, para o nosso mundo aqui ocidental, com 12 anos, um monte de gente está perguntando aqui o nome do livro, tá, Mari? Que A você vida citou, criativa é Visualização Criativa, esse é o nome do livro. Então, procurar assim, esse tipo estante virtual, assim, porque é difícil de achar. porque já é livro que estaria em sebo, né, em coisa assim, né? Então, assim, se você teve contato isso com 12 anos e foi algo que o que te levou lá foi sua curiosidade, né? Foi gostar de ler. E de repente você teve contato e abriu essa portinha, na verdade, da sua vontade de saber um pouco mais através das letras, abriu um mundo para você. Agora, carinhosamente você chega para eles que estão em formação e você já passa isso como uma coisa muito natural. É muito legal. E eu não tenho aqui como não. Eu sei que a gente está acabando aqui nosso tempo de live, já passou quase uma hora, mas não dá o exemplo que você mostra para a gente, já mostrou muito para a gente aqui através das redes sociais, do lance da gratidão, que você ensina seus filhos a começarem a exercitar. Então você me pergunta, mas você é uma amiga que é muito esperta e você já tem a resposta. Então o bate-papo com você fica muito fácil. Olha só, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente pode ser grato, e a gente, enfim, às vezes tem que fazer um esforço, né? Porque a pessoa fala, mas vou ser grato por quê? É só problema que eu tenho pela frente, né? Tudo depende da forma que você coloca o olhar. Conta pra gente um pouquinho, antes da gente terminar aqui, Mari, como é que é esse lance do livro da gratidão e como que você tem ensinado as crianças? Então, o caderninho da gratidão, né? Que pode ser o pote da gratidão, que pode ser qualquer coisa que você faça em família, mas basicamente é toda noite você escrever 3 coisas pelas quais você é grato. E aí, por exemplo, eu posso falar hoje que eu sou grata porque minha gata está aqui no meu colo me esquentando nesse dia frio enquanto eu estou fazendo a live, né? Eu posso falar que eu sou grata por eu ter encontrado com você e ter tido essa conversa deliciosa. Eu posso falar que eu sou grata porque eu tenho um chá quentinho para tomar. Então, são coisas muito simples que você pode escrever e tenho certeza que todo mundo tem essas 3 coisas no dia, ainda que essas pessoas estejam passando por momentos muito delicados e muito dolorosos, mesmo momentos de perda, você pode ser grato pelos momentos bons que você teve com a pessoa que você amou. Então, dá para a gente todos os dias encontrar 3 coisas pelas quais a gente é grato. E aí a gente vai fazendo isso todos os dias. E eu me lembro quando eu comecei a fazer, já te contei essa história, comecei a fazer isso com o Miguel quando ele tinha 3 anos. Ele falou, mamãe, não sou muito bom nesse lance de gratidão, não. O que eu posso escrever? Aí eu falei, você não jogou futebol hoje com seu melhor amigo na escola? Eu joguei. Põe aí, então. Ele não sabia escrever na época, né? Escreve para mim, joguei futebol com o Rafa. Eu falei, tá bom. A gente não parou na padaria para tomar um sorvete? É mesmo, põe também. Aí, quando estava no final da semana, da primeira semana, isso foi numa segunda-feira, na sexta-feira, ele falou, mamãe, vamos fazer o caderno de gratidão? Aí eu falei, vamos, Miguel, mas hoje eu quero escrever 10 coisas. Então, a neuroplasticidade deles é mais rápida que a nossa, né? Já se conectou com os caminhos cerebrais que fazem ele enxergar o mundo por esse viés. Então, a gente continua com esse hábito de agradecer. Hoje a gente agradece também as nossas refeições, que eu acho que é muito legal, que ensina as crianças um pouco o caminho da comida até a mesa, né? Para falar um pouco da nossa interdependência, a comida não chega sozinha.
que também não sai sozinha da mesa, a sujeira não sai sozinha do prato. Então, agradecer um pouco o sol, que ajudou aquela planta a vingar, a chuva, a terra, aquele que plantou, aquele que semeou, aquele que colheu, aquele que transportou, aquele que estocou, aquele que arrumou na loja, aquele que comprou, aquele que vendeu, aquele que preparou e aquele que comeu, que sou eu. Então, fechar esse elo da cadeia para que eles percebam também tudo isso é algo que faz parte da nossa rotina, assim, que eu tento contar para eles, para que eles possam ter esse olhar um pouco mais diferente, né, do que a gente teve, talvez, quando a gente era criança. Olha só, muito bonito, viu? Eu vou te falar, eu nunca pensei dessa forma, mas eu vou começar a fazer essa prática antes das refeições. Eu geralmente sento para, ou a gente fala, ou a gente imagina, né? Agradece a Deus por ter a refeição e estar podendo se alimentar. Por quantas pessoas gostariam de estar comendo, ou deveriam estar comendo e não conseguem ter acesso, e assim vai. Mas eu acho que realmente você falou uma coisa muito bacana. Quando a gente entende que tem tudo um fluxo, até a gente ter o privilégio de estar sendo alimentado naquele momento, o trabalho de muitas pessoas, né, e a conexão de muita energia precisou acontecer para aquele eclipse ali rolar e aquela situação está acontecendo. E ainda mais abençoado quando a gente tem as pessoas que a gente gosta perto da gente, né? Porque é tão gostoso comer, mas mais gostoso ainda de comer é compartilhar aquele momento, né, da refeição. Gostei muito, viu? Gostei muito. É a verdadeira comunhão, né? É a verdadeira comunhão. E acho que a gente tem que valorizar esses momentos. E a gente agora está nessa possibilidade de comer todos os dias com a família, né? Estar perto da família todos os momentos da alimentação, né? É algo para se agradecer também. Ô Mari, eu vou agradecer então você muito agora, que eu estou vendo que o nosso horário está batendo aqui 1 hora. Essa live fica 24 horas, o Instagram já faz com que ela vire um IGTV, então vou mandar para você também, vou marcar aqui, o pessoal pode ver. Depois a gente está repostando isso aqui lá no nosso canal no YouTube. Você também está no Facebook e no YouTube também, né? Então, assim, a informação vai chegar para todo mundo. Olha, eu estou com muita saudade de você, não vejo a hora de acabar esse negócio aqui, a gente poder chegar perto, conversar, e, enfim, te dar um beijo, te dar um abraço. Você é uma pessoa muito querida, viu? E os nossos seguidores te amam, te adoram. E você mora aqui, ó, no meu coração, viu? Ah, você também, você também. Muito, muito honrada eu me sinto de participar de alguma maneira da sua vida e de ter você na minha também. Uma grande honra, um grande presente. Obrigada, viu? Adorei. Beijo na família. Será dado, viu? Na sua também. Fica com Beijo, Deus, viu? Beijo, beijo. beijo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau, Até Mari. amanhã. Tchau.